Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite do Sinesp para que a gente conversasse aqui um pouco sobre conjuntura e sobre as implicações dessa conjuntura na atividade sindical. Essa é a abordagem que a gente vai tentar fazer aqui. Queria destacar meu ânimo para falar com gestores de educação, por conta da importância desse segmento nesses dias, particularmente no debate sobre para onde a gente vai caminhar e que sociedade a gente vai formar. Acho que mais especificamente nesse ponto. Então, eu queria começar com alguma referência de contexto imediato, para começar a entender como a conjuntura na qual a gente se encontra produz esses fatos. Então, ontem eu estive numa audiência pública em Santos, chamada pela Câmara Municipal daquela cidade, na pauta de direitos humanos, com a mãe do menino Rian, que foi executado pela polícia militar na porta da casa dele, no Morro do São Bento, lá na cidade de Santos. O Rian foi morto com um disparo de fuzil. Ele tinha 4 anos. O pai do Rian foi morto 11 meses antes com um disparo de fuzil. No cortejo desse menino, a polícia militar interceptou várias vezes o cortejo, impedindo que eles saíssem, embaraçando aquele momento fúnebre que envolvia familiares e os amigos. E no sepultamento, em frente ao cemitério, a polícia militar improvisou uma blitz e aterrorizou os transeuntes que passavam ali, o que acabou demandando que o ouvidor da polícia militar, Cláudio, fosse até lá para desmontar aquela operação. Bom, o Rian morreu e no ato em que foi relatada, lamentada a passagem, né, a mãe do Rian, né, fez uma fala, eu estava lá também, muito grave, né, sobre a sociedade que a gente vive e sobre a dúvida dela de quem efetivamente tinha matado o filho dela. Esse ato, e por isso que eu trago ele aqui, ele foi feito dentro da escola do município e foi conduzido, além da mãe, pela professora do Rian, pelos amigos do Rian, de 5, 6 anos, e pelos outros estudantes da escola, uma faixa etária um pouquinho acima, 10, 12 anos, que falaram o que estavam sentindo. E bem, aquilo foi dentro do ambiente escolar. A referência mais importante para se falar daquela tragédia naquela comunidade foi a escola. Então, esse contexto
ele é produzido por uma conjuntura, que é o que me cabe falar aqui. Então, eu vou fazer uma abordagem breve, mas necessária, histórica, dos parâmetros dessa conjuntura, seguida da localização do aparato estatal nessa conjuntura, para poder falar dos serviços públicos nessa conjuntura, dos servidores públicos nessa conjuntura e dos desafios que a gente encontra, principalmente quando leva em consideração uma categoria organizada em sindicato. A perspectiva histórica que se desenvolveu e trouxe a realidade até aqui, ela tem um patamar de larga escala em termos de análise, que é o colapso do Estado democrático de direito. Isso é um processo longo, em história as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Esse processo, o que se conheceu, se denominou como Estado democrático de direito, durou mais ou menos uns 30 anos. Se não menos. Ao fim da Segunda Guerra Mundial. E ali por 75, isso já começou a colapsar. O precedente do Estado Democrático de Direito foi a autodestruição da Europa. Então, tinha que reconstruir. E tinha que reconstruir no padrão, vamos dizer assim, cultural de relações sociais cabível naquela época. Então, tinha que reconstruir escola, tinha que reconstruir hospital, tinha que reconstruir alguns serviços públicos. E, evidentemente, apesar de todo o credo, o mercado não faz isso. A sociedade politicamente organizada, com a sua direção política, faz isso. Naquele momento, como o nazifascismo fora derrotado, toda a ideologia que se contrapunha a essa concepção, fundamentalmente da democracia, de recuperar a democracia liberal, estava prestigiada. Inclusive, a própria ideologia socialista também, porque foram vários os heróis partisãs de resistência na Europa, de filiação comunista, né, lutando contra o nazifascismo. Esse modelo de Estado, ele tem uma regra, não vou me aprofundar muito, mas o parâmetro para a gente entender a dinâmica é importante aqui. O que é, afinal de contas, o Estado do bem-estar social, né? Essa referência, né? O Estado democrático de direito dentro da lógica do Estado do bem-estar social. Basicamente, essa perspectiva retira do mercado serviços considerados essenciais para o funcionamento da sociedade. Dentre eles, a educação. Isso é o Estado de bem-estar social. Não é nenhuma revolução socialista, não é nenhuma apropriação coletiva dos meios de produção, não é nada disso. Mas é um limite para o mercado fundamentado em algum nível de civilidade. Porque o mercado mesmo, é barbárie. Essa perspectiva, ela é defendida pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pelas suas instituições, pelos movimentos sociais, né, que na luta social vão inserindo cada vez mais e mais direitos como bens fora do mercado. É por isso que a expressão que denomina esses bens vem sempre adjetivada do público ou pública. Educação pública, saúde pública, essa é a ideia. Esse
sistema e o Estado organizado para servir a sociedade a partir dessa perspectiva entra em colapso no final da década de 70 e entra na mira de uma outra concepção política da classe dominante para organizar a sociedade já nos anos 80, e o marco aí são os governos Thatcher e Reagan. Isso é bem conhecido, mas é pouco considerado quando a gente chega na análise de conjuntura atual. De lá para cá, estabelece-se um programa que é global para retirar direitos fundamentais da perspectiva de bem público e colocá-los no mercado. Vários teóricos já denominaram esse processo, isso tem um nome, né? E uma das categorias utilizadas para isso pelo geógrafo David Harvey é despossessão. Ou seja, aquilo que aparecia no nosso patrimônio como bem natural que a gente adquiria, por exemplo, se eu sou criança, tenho uma escola pública ao meu alcance para que eu possa estudar lá. Não vou pagar nada por isso. E se eu tiver dificuldade para chegar até lá, o Estado vai propiciar o meu transporte. Também a minha saúde será protegida por um serviço público. Isso está fora do mercado. Isso aqui que eu estou insistindo nisso, porque essa é a base ideológica subvertida nesse tempo que nós estamos vivendo. O processo de despossessão é um processo... O David Harvey debate esse assunto recuperando uma tese da revolucionária comunista Rosa Luxemburgo, que divergia da análise do Marx sobre o processo de acumulação primitiva de capital, que lá no livro Capital está descrito como uma expropriação violenta do campo, etc., pela indústria. Mas o Marx, está lá no livro 1 do Capital, ele coloca isso como um processo datado, localizado na história. A Rosa Luxemburgo diverge disso, para dizer isso é um processo permanente. E ela insere a guerra como um processo permanente da acumulação primitiva de capital. Não necessariamente no começo da história, mas ao longo da história. Que é a destruição como um processo inerente ao funcionamento do capitalismo. Nessa perspectiva de destruição, quando se trata dos direitos que a sociedade adquiriu, imaginou serem direitos incorporados definitivamente no seu patrimônio, a ofensiva neoliberal vai confrontar, afrontar e destruir essa concepção. Esse direito não é direito. Se você quiser ter saúde, compre no mercado. Se você tiver educação, compre no mercado. E se você vai comprar, alguém está vendendo. E esse alguém é a classe dominante. Isso caracteriza a abertura deste tempo que nós estamos vivendo. Nós somos todos contemporâneos, de certa maneira, produto dessa revolução dentro do capitalismo, caracterizada pela despossessão. Então, eu tinha dito que eu ia fazer uma referência histórica para a gente entender por que a gente chegou até aqui. E mais, né? Por que a gente chegou até aqui desse jeito? Existe um filósofo, ele não se considerava filósofo. Mas, aliás, filósofo, isso é também importante. Filósofo é o único título que é insuscetível de autoproclamação.
embora tenha muita gente que se autoproclame filósofo. Filósofo é a sociedade que confere esse título. Normalmente, algumas gerações depois. Então, estou falando de um que escreveu mais ou menos uns 10 anos, no cárcere do Mussolini, estou falando do Antônio Gramsci, e ele nem sabia que os escritos dele chegariam a ser conhecidos, né? E que nos cadernos do cárcere, ele, imaginando o que seria a política, e quais as características básicas da política, ele aprofundou um conceito, que é um conceito de hegemonia, para dizer o seguinte: na política, o que se faz na política, o que faz a política ser política, é a universalização do particular. Uma parcela, um grupo, um segmento social, consegue passar para toda a sociedade os seus valores como valores de toda a sociedade. A revolução neoliberal, e eu dou esse conceito porque é uma revolução, e eu vou dizer por quê. Ela tem um programa de destruição do estado de bem-estar social e de implantação de uma nova sociedade fundamentada na ruptura do que nos faz seres humanos. Sabe o que nos faz seres humanos? Tem até um ditado que diz assim, né? Não é um ditado, é um brocado, né? O Tolstói diz assim: se você sente, você está vivo. Se você sente pelo outro, você é um ser humano. O projeto neoliberal é romper com a humanidade, não essa figura abstrata, mas o que nos faz humano. Vários estudos de antropologia, vários estudos de arqueologia demonstram que o que contribuiu para que nós chegássemos a esse nível de organização social foi o sentimento pelo outro. Sentir que era necessário, quando o outro quebrasse uma perna, de alguma maneira tentar curar aquela perna, ou levá-lo com o grupo. Pois bem, a Revolução Neoliberal, ela é a declaração de guerra ao humano. Você será o centro da tua existência, você e mais ninguém. Todos os outros você tem que destruir. Claro que isso é edulcorado, né, pelos coaches, dizendo você vai vencer, e uma série de frases de autoajuda, mas na verdade essa mentalidade é uma mentalidade bélica de uma sociedade que compete e que, na verdade, não aprecia e muito menos tem qualquer sentimento por derrotados. Portanto, a educação nessa sociedade é para isso. Então, chegando aqui, eu quero fazer uma localização histórica no nosso país. Porque esse processo que eu estou descrevendo aqui é um processo de larga escala. Mas, sociedade a sociedade, isso tem momentos e dinâmicas diferentes. Por exemplo, no auge, né, do estado do bem-estar social nas sociedades do norte, aqui, as sociedades do sul, e particularmente na América Latina, viveram rupturas com a democracia promovidas pelo Departamento de Estado, né, dos Estados Unidos, porque não é mera coincidência que tenha havido golpe na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Brasil, etc, etc. Não é coincidência. Certo? Isso é uma política externa estadunidense. Naquele momento, a gente combinou o desenvolvimento, a intervenção estatal para o desenvolvimento no ambiente de ditadura e a regressão social. De maneira que, quando a gente sai da ditadura, a grande aspiração daquela geração era democracia. E aqui eu quero isolar um ponto dessa exposição para que a gente entenda um outro aspecto que desafia qualquer entidade sindical hoje. É a incompatibilidade
entre neoliberalismo e democracia. É incompatível. Não é possível a democracia com o neoliberalismo. Primeiro, porque, já coloquei aqui, o neoliberalismo tira todos os direitos fundamentais do patamar de direitos fundamentais e os coloca todos no mercado. Então, quando você fala assim, mas vai privatizar a gestão da escola? Mas é a gestão, né? Então, dizia o Mao Tse-tung, né? Toda longa caminhada começa com o primeiro passo, né? Então, essa incompatibilidade, ela, aqui desde 1984, o que se convencionou chamar de Nova República, né, até o primeiro governo Lula, ela viveu de espasmos. Então, havia um programa de privatização, o povo ia para a rua para não privatizar, tomava porrada, sangrava, voltava para casa, etc. E, como tínhamos vindo da ditadura, né, recentemente, então a sociedade reagia, etc. E tal. O tempo foi passando, e quando chegamos ao governo Lula, a primeira coisa que foi considerada por aquele governo foi como incorporar as experiências sociais democráticas na gestão pública. Isso em todas as áreas. E com algumas peculiaridades importantes. Nós nunca tivemos qualquer traço de política pública de promoção de igualdade racial nesse país profundamente racista, secularmente racista. O racismo no Brasil se divide entre racismo colonial, racismo imperial e racismo republicano. Sempre racismo. Então, nós nunca tivemos uma política pública de Estado, a partir da União, um pacto federativo para isso. E ali foi incorporada essa política. Então, os governos Lula, 1, 2, governo Dilma, 1 e meio, foram o ápice de se considerar o estado de bem-estar como uma realidade possível para a sociedade brasileira. Veja, isso aqui é muito relevante. A classe dominante não é uma ficção. A classe dominante não é uma assombração. A classe dominante não é uma alegoria. A classe dominante é uma realidade política que dirige a sociedade. E a classe dominante, claro, tem suas frações, etc., mas ela tem um programa. Eu estou acabando de expor aqui traços do programa global dessa classe, que é a política neoliberal. E o seu eixo, tirar os direitos fundamentais do patamar de direitos acessíveis, universais, acabar com essa coisa de direito universal, desuniversalizar os direitos e entregar na mão do mercado, porque o mercado vai regular esses direitos. Todos, inclusive a vida. Quando a gente chega nesse ponto, né, a classe dominante no Brasil entende esse Estado não pode funcionar neste país. Este país tem 350 anos de história de trabalho de escravizados. Mais quase 100 anos de negação da escravização e da tragédia. Praticamente toda a sua vida negando que o Brasil faria parte da 5ª região da diáspora negra. Esse Brasil é o Brasil onde mulher tem o seu lugar definido. E não é no centro, é lá no lado, lá fora. Né? E esse Brasil... Exatamente. E esse Brasil só é esse Brasil porque nós fizemos ele assim. Inclusive hoje, a base econômica dinâmica do Brasil continua, infelizmente, sendo protagonizada pelo agronegócio, agora associado ao capital financeiro. Nesse ponto,
foi articulada uma ruptura. Não que não tenha havido outras, né? A história da República do Brasil é a história que vai de golpe em golpe, né? A própria fundação da República é um golpe, depois em 30 nós tivemos outro golpe, depois tivemos, entre um e outro a gente vai tendo tentativas de golpe, né? Mas o golpe de 2016, ele teve uma característica, que é, vamos direto ao assunto. Primeiro, vamos privatizar o Banco Central. Portanto, quem quer que apareça depois de nós não terá mais gestão sobre as finanças do país. Será nosso gerente, mas quem manda é nós. Certo? Segundo, já que estamos aqui, vamos aniquilar o capítulo dos direitos sociais, particularmente dos direitos sindicais da classe trabalhadora, lá, né, no artigo 8º da Constituição da República, e decretar um só princípio: o negociado prevalece sobre o legislado. Seja lá o que isso quiser dizer. Tá? Portanto, a gente vai acabar com a noção quase secular do princípio da hipossuficiência na negociação coletiva. Vocês sabem o que é o princípio da hipossuficiência, porque vocês são dirigentes sindicais. E, além de privatização do Banco Central, além de supressão dos direitos da classe trabalhadora, o terceiro item do programa dessa revolução neoliberal no Brasil é: o Estado está proibido de investir em pauta social por 20 anos. O orçamento do Estado vai ser o de 2016 até 2036. Como é que um Estado vai investir em educação, vai investir em saúde, vai investir na formação da sociedade, se ele tem, por 20 anos, o seu orçamento congelado? Aqui não é difícil imaginar a tragédia que é isso. Você pega o orçamento da sua casa, fala com a sua companheira, com o seu companheiro, com os seus familiares, fala assim: gente, estou uma decisão importante aqui. Hoje é dia 5 de dezembro de 2024 e até 5 de dezembro de 2044 nós vamos viver com esse orçamento aqui. O filho de 12 anos vai falar assim: pô, papai, eu vou ter 13, 14, 15, 16 anos. Você vai ficar com 12 anos até 2024. O pai vai dizer: pô, hoje eu estou pesando 78 quilos. Mas aí a tendência é a gente pegar uns quilos aí com a vida, né? Não, você vai ficar com 78 quilos até 2044. É claro que é inviável. É uma estupidez aritmética de gestão em qualquer sentido. Mas foi isso que foi decretado no Brasil. Evidentemente, veio a pandemia, acabou com isso, teve que fazer várias vezes o fura-teto. Porém, isso foi constitucionalizado. E, para que o governo Lula, agora o governo Lula 3, iniciasse a sua política a partir das experiências, 20 anos depois, com essa revolução e essa verdadeira constituinte, que foi o golpe de 2016, o governo teria de romper. Romper é romper mesmo. É dizer: nós vamos derrubar a reforma trabalhista, nós vamos derrubar o teto de gasto, nós vamos colocar o país de novo como uma nação onde o Estado governa, nós vamos estatizar o Banco Central, né? E aí isso é outra revolução. O problema é que não se faz revolução sem povo. E o povo precisa perceber que essa é a sua tarefa histórica nesse momento. Disse isso porque me foi solicitado alguns elementos de conjuntura para poder entrar na questão específica aqui dos gestores. Então eu espero com isso ter
marcado o tema da conjuntura na sua perspectiva histórica. Quero acrescentar só mais uma coisa. Essa é uma perspectiva global. Com essas traduções que a gente colocou aqui, mas é uma perspectiva global. Quero acrescentar outra coisa. Dentro dessa perspectiva, operou-se uma revolução tecnológica que digitalizou a nossa vida. Então hoje, não é só você, é você e o seu celular. Se você perder o seu celular, você perde a sua identidade. Você perde a sua identidade, você perde a sua memória, você perde a sua relação social, você perde o seu lugar no mundo, enfim. Você volta direto para o século XVI. Porém, a digitalização da vida trouxe um fenômeno que está sendo dissecado principalmente pelos teóricos e filósofos da comunicação. Antes, você ligava, a pessoa atendia. Se a pessoa não atendesse, você não falava. Certo? E quando a pessoa atendia, você, mesmo a voz descaracterizada como a voz telefônica, né, você sabia o timbre da voz, pelo timbre da voz quem tinha atendido lá. Hoje você tecla. E essa pessoalidade, ela diminui. Eu quero ressaltar o impacto dessa revolução na morfologia da classe trabalhadora, na forma da classe trabalhadora. Uma coisa é a classe trabalhadora do Germinal, do Émile Zola, né? Aquela classe trabalhadora que produziu aquele quadro, né? Os trabalhadores, que é um clássico, né? Aquilo não existe mais, praticamente. Naquela potência que existia naquele período. Por quê? Porque a produção foi fragmentada, digitalizada, voltou o trabalho doméstico, isso rompeu com estruturas estáveis da contratação de trabalho, e a percepção, e eu diria até a dimensão psicanalítica do trabalhador mudou profundamente. Ele é muito mais suscetível a se entender como um empreendedor, como a sua própria empresa. Essa ideologia vem junto com a revolução neoliberal. Por isso que eu estou chamando de revolução. Isso é uma revolução. As formas de organização da classe trabalhadora, assentadas naquele tipo social da classe, elas mudaram. Não é mais possível hoje um Lula. E veja que se tentou fazer isso no break das APPs, não foi possível. Quem serão os líderes dessa classe trabalhadora fragmentada, dispersa, né, cuja ideologia é a ideologia do eu, SA? Bom, quando a gente fala de educação pública e de gestores de educação pública, é disso que nós estamos falando. Como é que você vai ser gestor de educação pública ignorando esses pressupostos e essa tensão colocada na sua frente para que você exerça a sua função? Que tipo de letramento você tem para enfrentar esta situação? Qual é o problema que a gente encontra no movimento sindical? Um certo anacronismo. Eu estou à vontade para falar isso porque eu fui dirigente sindical. E eu fui dirigente sindical menino, eu tinha 20 anos. Feliz da vida, fui aprovado num concurso como desenhista copista de uma grande empresa municipal, né? Fui trabalhar
A empresa era aquele modelo de empresa estatal municipal, pegava tudo, né, do engenheiro ao coletor de lixo, né, a empresa de transporte, que também era pública, etc. E na primeira greve que os coletores de lixo fizeram, eu fui lá falar. Né? A revolução estava ali na porta. Né? Então, fiz um bom discurso. E o líder me chamou e falou assim, senta aqui, menino. E eu fiquei do lado dele e falou assim, então, você é bom de discurso, né? Você sabe o que é piquete, né? Sei. Então, daqui você vai direto pro piquete com nós. Não, eu tenho que passar em casa. Não, tu não tem que passar em casa. Esse discurso que você deu aí, não é discurso de quem tem que passar em casa. É discurso que tem que ir direto pro piquete. E fui. E foi uma tremenda escola. Mas eu quero dizer que essa dinâmica, se eu falar hoje para dirigentes sindicais dentro dessa dinâmica, eles vão falar assim, de que planeta ele veio? E na minha vivência como dirigente sindical, a passagem do ano de 1994 foi importantíssima. Porque foi uma passagem em que o Diese reuniu os dirigentes sindicais e falou o seguinte, vai vir um troço chamado Plano Real. O motor sindical, que era a reivindicação por salário, porque a inflação batia na estratosfera, todo mundo lutava para ter 20% de aumento real, que na prática significava 0, ou 2, ou 1. Mas aquilo reunia as pessoas, aquilo era um agitador coletivo. Pois bem, aquilo acabou, e agora a classe trabalhadora, através de seus dirigentes, precisa entender profundamente o que é direito. Por que a educação tem que ser pública? Por que a educação não é mercadoria? O que é despossessão? Nós estamos sofrendo um processo de despossessão, você está sendo expropriado. Toda vez que se privatiza um serviço, você foi expropriado. Agora, nós estamos numa sociedade que a universalização de um particular, que é o do expropriador, ele bota na cabeça do expropriado que é bom ser expropriado. E, gente, quem, se não os educadores, principalmente educadores da rede pública, estariam na vanguarda desse debate? Então, quando eu vim a convite do sindicato falar para essa categoria, eu me senti um privilegiado. Porque se vocês não pensam isso assim, aqui eu vou falar como um cidadão do meu país. Vocês têm obrigação de pensar assim. Obrigação profissional. Obrigação motivacional. Obrigação de propósito de vida. Vocês são educadores. Essa questão que eu coloco aqui rebate na dinâmica eleitoral. Por exemplo, quem era Nunes até ontem? Durante a campanha, as pesquisas diziam que o paulistano não sabia quem era o prefeito. Que tipo de sociedade é essa em que o cidadão e a cidadã não sabem quem é o prefeito e elege o prefeito que ele não sabe quem é? Eu estava falando da mudança que se operou na filosofia da comunicação, que é a seguinte. Não é mais você que é manipulado. A digitalização da vida possibilitou que você se auto-manipule, se é que é possível falar isso assim. Por quê? Porque antes o termo era manipulação, né? Agora não é mais isso. Agora o termo é modulação. Toda vez que você aperta um aparato como esse aqui, um batalhão de milhões de algoritmos se perfila na sua frente. E quando você diz, eu estou com fome, ele já te devolve um hambúrguer, já te devolve uma pizza, ele já te devolve algumas opções que você fala assim, puxa vida, mas parece que ele lê pensamento. Não, ele lê mesmo. Só que isso
Dizem os especialistas, não é mais manipulação, é modulação. Qual é a diferença? A diferença na manipulação é que é um processo em que você é um ser passivo. A Rede Globo vai lá, em 1989, e faz o Collor ganhar a eleição. Por quê? Manipulou o programa, tirou, né, informações essenciais, botou informações que confundiam, etc., e ganhou a eleição. Hoje não é mais assim. Hoje eu escaneio você, consigo definir quais são os teus valores. Isso é revolucionário. Quais são os teus valores? E faço você entrar no meu ambiente, onde eu decoro ele com todos os seus valores, e faço você acreditar que foi você que fez aquilo. E você passa a dizer que foi você que fez aquilo. Isso vai para o campo da neurolinguística, etc. É nesse mundo que nós estamos educando. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso não é um corte de classe. O menino que está lá na quebrada, ele sabe isso melhor que você. Domina essa linguagem melhor que você. E você vai ter que educar nesse ambiente. Então aqui, já finalizando, eu queria falar, então, do sindicato. O principal problema, e eu não falei da despossessão à toa, muito menos da revolução neoliberal, muito menos da expropriação dos serviços públicos pelos capitalistas, porque está na pauta a expropriação do serviço público de educação. A privatização de alguns serviços na escola não é um episódio isolado, ela está dentro de um programa. Porque você não dissocia o ambiente escolar daqueles agentes da educação que lá funcionam. Você não separa. Eu vou fazer uma revolução na minha casa. Eu vou separar o banheiro do resto da casa. O banheiro vai ficar lá do outro lado da cidade. É possível? É possível. Isso faz sentido? Claro que não. Por quê? Porque a minha casa é um todo, né? Eu vou descaracterizar a minha casa. Se você separa esse servidor que está lá na educação, que faz a educação acontecer, da mentalidade de que a educação tem que ser produzida por um conjunto de inteligências, que está na sala de aula, mas está na direção, está no serviço da própria escola, está no relacionamento do aluno e está no relacionamento da escola com a comunidade. Se você rompe com isso, essa é a maneira com a qual se expropria o serviço público de educação e se entrega ele para a exploração pura e simples comercial. Tem a metodologia das OS na saúde e agora tem a metodologia da privatização nas escolas. Ah, não, isso aconteceu no Estado. O Nunes deu uma entrevista em novembro, elogiando o processo que ele já fez aqui em São Paulo com os padres numa escola que fica na Cracolândia. Então é assim, eu sou do litoral, né? No litoral tem umas coisas que a gente aprende. Aliás, todo mundo fala assim, você é de Santos, então você come peixe. Santista não come peixe, Santista come pizza. Né? Peixe deve comer na vila dos pescadores artesanais, bem longe de uma urbanidade, né, como é a de Santos, que tem 400 e tantos mil habitantes. Mas, de vez em quando, a gente sai com alguns colegas, a convite, né? Eu não sei pescar, não sei nada disso, mas eu gosto de acompanhar. Né? E eu fui convidado uma vez com um amigo pescador para ir pescar no mar. Chegamos lá, estava um dia bonito, etc. E tal. Ele olhou para o mar e falou assim: vamos embora. Vamos embora, não vai dar tempo da gente chegar. O que eu estou dizendo? Vamos embora. Ligou
o barquinho e viemos embora. A gente chegou na areia, a tempestade chegou junto com a gente. Gente, privatizar uma escolinha lá no centro, com um padre boa gente, vambora, gente. Vambora. Tempestade vem aí. A tempestade vem aí. Portanto, gestores de educação pública no município, hoje, têm que saber, ponto a ponto, a dinâmica da revolução neoliberal, saber como enfrentá-lo e, fundamentalmente, qual é a pedagogia para isso. São vocês que vão dizer. Vocês são insubstituíveis nisso. Eu fiz parte da primeira gestão da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Tinha esse nome cumprido, né? E a gente fez um debate sobre o que seria a pedagogia da promoção da igualdade racial no Brasil. O que seria isso? Claro que a 10639 veio antes da Secretaria. Mas a gente, quando indagou isso, a gente falou assim, como vai ser a gestão? E eu participei desse debate, tenho orgulho de ter participado desse debate, ter construído esse parâmetro. Primeiro, está se tratando da União, né? A gestão vai ser transversal. O tema da igualdade racial é um tema transversal. Ele não pode ficar numa caixinha. Isso não vai ser nada. Então o médico tem que entender de igualdade racial. O engenheiro tem que entender de igualdade racial. O militar tem que entender de igualdade racial. Por aí vai. Essa é a transversalidade. E claro que vem interseccionalidade, etc. dentro disso. Mas como estava lá na União, ela vai ter que ser descentralizada. Por quê? Ela tem que entrar no Pacto Federativo. Então, São Paulo tem que saber de igualdade racial, Estado e município, e assim por diante. E ela tem que ser, fundamentalmente, democrática, gestão democrática. Em algum nível, a própria sociedade tem que assumir a execução dessa política pública. Como vocês são gestores, e eu lembrei disso, porque vocês falam em vários momentos nos documentos de vocês de gestão democrática. Eu, claro, quando fui convidado para falar aqui, eu quero saber com quem que eu estou falando, né? E eu encontrei várias passagens de gestão democrática. E fiquei a pensar, mas o que será que eles entendem como gestão democrática? E o que será que eles entendem como gestão democrática no meio da Revolução Neoliberal? Eu quero levar essa pergunta para eles. Eu quero levar essa pergunta para eles. E eu quero enfiar essa pergunta, né, no programa deles. Por quê? Porque eu quero a educação pública para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Né? E sei que se eles não fizerem essa pergunta, eu não vou ter isso. É essa geração aqui que vai cuidar disso. Então, o que a conjuntura política sugere para o sindicato hoje? A conjuntura política sugere a firme defesa da educação pública como patrimônio inafastável da civilidade no nosso país. Não dá para vacilar com isso. Se o mar ficar crespo um tantinho assim, se prepara para a tempestade. Tem que estar preparado. Segundo, a gestão democrática da educação pública não é patrimônio dos gestores públicos. É patrimônio meu. É patrimônio da pessoa que abriu a porta aqui. É patrimônio do motorista de ônibus que está passando aí na frente. É patrimônio da sociedade. O neoliberal diz, não, isso o Instituto tal, isso é patrimônio do Instituto tal. É ele que vai oferecer isso para você. Ele que vai te ensinar como é que vai fazer isso. Não. Por último, a função de educadores com essa perspectiva
é enfrentar um Estado que foi tirado, que foi sacrificado na sua capacidade de investimento público. Embora a gente tenha votado, eleito, defendido o Lula, agora o Lula meio que está dizendo, daqui para frente eu não consigo fazer nada sem mobilização social. Claro que tem uma parte que está atacando o pau nele e fala, você precisa fazer isso, etc. e tal. Mas ele não consegue fazer sem mobilização social. Então esse é o desafio histórico, conjuntural, específico do nosso tempo. E eu, mais uma vez, né, me sinto extremamente privilegiado de poder falar para uma categoria tão central nesse assunto como a dos gestores da educação pública aqui no município de São Paulo. Obrigado.